é para que você gere frutos na vida do próximo. A unção e o poder do Espírito Santo sempre foram para que outros sejam alcançados. Você entende isso? A Bíblia diz, nas palavras de Jesus Cristo, que Ele subiria, mas que Ele enviaria o Espírito Santo, e que Ele nos enviaria na força do poder do Espírito Santo, para que fôssemos testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O poder do Espírito nos torna testemunhas de Jesus. Nada que o Senhor derrama sobre nós é só para nós. Esse espírito de eu estou sempre precisando, precisa acabar na sua vida. Creia que você está de pé e apto para abençoar a igreja de Jesus, se você já foi visitado pelo Espírito Santo. Se ainda não foi, creia que este é o momento de ser. Porque o Espírito Santo, ele age na vida da igreja, trazendo consolo, trazendo conforto e renovo para a glória e louvor do nome do Senhor. Tudo isso para que sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Você foi consolado por Deus para que você mesmo console o outro. Você chega para uma pessoa e diz assim: olha, isso vai passar na sua vida, creia no Senhor Jesus, porque isso já aconteceu comigo. E o Espírito Santo me consolou, me confortou, e eu estou bem agora. Isso também vai acontecer com você. De maneira nenhuma o consolo do Espírito Santo é para que você se sinta simplesmente curado só para você mesmo. Mas a cura do Senhor é derramada sobre a sua vida para que haja frutos para a glória e o louvor dele. O versículo então nos diz isso. Olha, dá um pulo aí no versículo 6. O versículo 6 diz: se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, a qual, ora, a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança. A consolação do Senhor sobre a sua vida proporciona na sua vida perseverança. O Senhor não vai derramar consolo, se Ele vai olhar para você, Ele vai ver você consolado e vivendo ainda assim para si mesmo, com as suas coisas, seus sentimentos, seus únicos problemas, como se você fosse uma única pessoa no mundo. O derramar do Espírito Santo é para a igreja, irmãos. Sempre pense nisso. Não há, a ação é individual, mas ela gera frutos gerais. Por isso que somos igreja. Estudamos na quinta-feira acerca dos dons espirituais derramados sobre nós individualmente, para que possamos abençoar o corpo de Cristo. Então, esta consolação proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E aí eu quero te dizer, se você acha que tem uns crentes poderosos que podem passar por qualquer coisa, mas você não, isso é um equívoco, porque Paulo está dizendo que a obra de consolo para você e para mim proporciona perseverança para que nós possamos suportar as mesmas coisas que ele também suportou. Não tem esse crente que a gente elege como mais que poderoso, que tudo pode acontecer com ele, porque ele dá conta, mas comigo não, Deus sabe que eu não aguento. A Bíblia está falando de uma ação espiritual do Espírito Santo, consolando, usando o consolo dele na sua vida para que você possa perpetuar o ministério de consolação, entendendo que quando você passar por aflições, o Senhor vai consolar você e vai te capacitar a passar por coisas ainda maiores. Precisamos crer e esperar no Senhor. Então, é uma forma de ciclo, irmãos. Somos consolados para consolar. Sofremos e somos consolados para que os irmãos também consigam resistir ao sofrimento, ao crerem que também serão consolados. Você diz para o seu irmão assim: você vai conseguir. Você vai passar por isso, meu irmão. Você vai conseguir resistir. Aconteceu comigo. Se você não estiver aqui para compartilhar com outro irmão o que Deus fez na sua vida, para que Deus já fazendo alguma coisa na sua vida? Se você não está aqui, quando eu digo aqui, não é neste momento, mas no corpo de Cristo, em atuação, em andamento e dinâmica, se você não está no corpo de Cristo, nessa dinâmica, nesse ciclo, para receber consolo e consolar, para que Deus
vai ministrar algo somente para você, para acabar e terminar em você. Repito o versículo para ninguém pensar que eu estou falando besteira. Para que a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança. Perseverança é aquela resistência, você persevera, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E olha, Paulo não passou nada de pouco na vida dele. Era tudo muito difícil. Então nós precisamos entender que o Senhor vai agir em nossa vida. E, versículo 7, a nossa esperança a vosso respeito está firme. Eu digo isso, meus irmãos, a minha esperança a vosso respeito está muito firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e de igual forma sereis também participantes da consolação. Entende isso? Para ser participante da consolação também tem que ser participante do sofrimento, porque é um ciclo. Eu sofro com Cristo e eu sou consolado pelo Paráclito de Cristo, pelo Consolador e pelo Advogado. Porque os propósitos do Senhor na igreja estão sempre vivos e ativos. Então o consolo do Espírito nos torna capazes de consolar. Em segundo lugar, o consolo do Espírito Santo corresponde-nos na mesma medida dos sofrimentos de Cristo em nós. Os sofrimentos de Cristo em nós são aqueles sofrimentos que nós temos porque fazemos parte do corpo de Cristo. O sofrimento de Cristo em nós é aquilo que precisamos, aquele preço que nós pagamos por fazermos parte da igreja de Cristo. E aí eu lembro daquela música que tem sido aí uma polêmica, por ele que eu estou gastando a minha vida, que alguns acham horrorosa porque alguns não gastam de fato a sua vida para Jesus. Mas olha, o texto diz que somos participantes do sofrimento de Cristo. Todos, é bem verdade que não. Alguns só querem as bênçãos de Cristo. Alguns só querem as celebrações de Cristo. Alguns só querem as curas de Cristo. Mas Paulo está chamando a atenção para a igreja de Cristo, aquela que está apta e que tem o compromisso de sofrer o sofrimento de Cristo. Então, para esses, a Bíblia diz que o consolo vem na mesma medida. Pensa numa questão de porcentagem. Para cada 50% de sofrimento, 50% de consolo, meus irmãos. E aí a minha matemática é muito humana. Você pode pensar numa matemática espiritual, porque a Bíblia diz que tudo que vem de Deus é muito maior. É graça sobre graça, aonde abundou o pecado, superabunda. Sempre o que vem de Deus é grande e poderoso, sobra, se estende para o próximo. Você quer isso de Deus? Então fique na dinâmica do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, para a qual nós fomos chamados. Somos chamados para isso, de maneira que se a gente sofre, porque a gente está nessa engrenagem espiritual, há compromisso do advogado de nos defender, de nos apoiar, de estar conosco, de nos renovar, de nos curar, de tratar as nossas feridas, de nos consolar. Esse é o Espírito Santo de Deus, na medida que precisamos. Não fica faltando nada, sempre vai sobrar. Você é consolado, ainda sobra consolo para você compartilhar com aqueles que são do Senhor. Portanto, da mesma maneira, estou no versículo 5, da mesma maneira, isto é uma comparação, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Está sofrendo por Cristo? Está pagando preço por ser crente? Está pagando preço por sua fidelidade? A Ele que você está gastando, por Ele que você está gastando a sua vida. Então esses sofrimentos de Cristo que estão transbordando sobre você, igualmente, por meio de Cristo, vai transbordar a consolação. E quem assina é o advogado, o Espírito Santo de Deus. Este é o compromisso dele com a sua igreja. Para cada medida de sofrimento de Cristo em nós, há uma medida equivalente, transbordante, sobrando de consolo. Há o transbordar da consolação, porque este é o compromisso do Senhor com a nossa vida. O versículo 8, Paulo fala: irmãos, nós não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia. Ele está dizendo: vou usar esta carta para contar para vocês o que eu tenho passado, porque assim nós temos que saber o que os nossos irmãos
irmãos estão passando. Porque às vezes a gente olha só para nós, o nosso problema, a nossa casa, a nossa dificuldade, e acha que tudo de ruim é só com a gente. Ora, Paulo começa a dizer, é muita coisa, meu irmão. Você está aí em Corinto, eu estou aqui andando pela Ásia inteira, passando o que eu tenho que passar, para a glória do nome do Senhor. Então eu não vou deixar vocês sem saber o que está acontecendo. Essas tribulações, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar. Sabe, o apóstolo Paulo é aquele de costas largas, apanhou muito, sofreu muito, a gente acha até que ele é diferente com ele. Ele está dizendo que ele sentiu essa sensação de que o que ele estava passando estava acima das suas forças. Foram muito acima da nossa capacidade de suportar. Você tem uma capacidade, até onde vai a sua força para suportar? Ela pode ser mínima, queridos, mas a Bíblia diz que com o Senhor nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, Paulo teve essa sensação, talvez você também já tenha tido, eu muitas vezes, de pensar que a gente não consegue suportar aquilo pelo qual estamos passando, de maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Estava pensando que Paulo era muito poder porque ele era sobrenatural? Não, ele era homem. A sensação de morte era muito comum. Já falei para os irmãos, quando ele chegou em Roma, depois do naufrágio, o cara quase morreu no naufrágio. Chegou em terra firme, quase morreu com aquela picada da serpente. Quando ele chega a Roma, a Bíblia diz que ele foi consolado pelos irmãos de Roma, porque ele não estava bem não, meus irmãos, como a gente às vezes não fica. O maior dos crentes, mais poderoso dos cristãos, tem de vez em quando essa sensação, perder a esperança da própria vida. De fato, versículo 9, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, alguém ia matá-los, então não é nada fácil saber que pode morrer a qualquer momento, mas a sentença de morte, versículo 9, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus. Ou seja, claramente o apóstolo está dizendo, Deus nos deixa passar por essas situações para que a gente não confie em si mesmos. Deus deixa você passar por turbilhões para que a força humana não seja a sua força. Deus quer você bem molinho de tanto sofrer, para que nessa fragilidade de não conseguir nem segurar o corpo de pé, você então declare a sua dependência no Senhor. Você declare que Ele é suficiente na sua vida. Paulo está dizendo, para que eu não confie em mim mesmo, eu não sou pouca coisa, eu sou uma pessoa especial diante de muitos, mas ora, para que Deus tirasse da minha mente que eu sou especial, Ele me deixa passar por sensações de morte. Para que eu não confie em mim mesmo, mas eu confio no Senhor. Você entende isso? Para que o Senhor te deixa passar por tribulação? Para que você não se perca por aí, meu irmão. Porque você volta correndo, clama, chora, se humilha e entende, eu não posso escapar dos braços do Senhor. Com laços de amor e misericórdia, Ele nos atraiu. Aleluia! Graças a Deus, porque se fosse por mim mesmo, se fosse por você mesmo, meu irmão, onde estaríamos nós? Mas somente confiássemos em Deus que ressuscita os mortos. Este é o Senhor da nossa vida. Então, se você não consegue suportar, é para você declarar a sua dependência no Senhor. Para que você passa por isso? Para isso, para ser consolado pelo Espírito Santo, para consolar o outro que vai passar por uma situação como você, mas há um compromisso de que na mesma medida você seja consolado. Ele, verso 10, nos livrou, o Senhor nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé e que continuará nos livrando. Ele é o Senhor da nossa vida. E em terceiro lugar, olha, o consolo do Espírito Santo então nos capacita a consolar. O consolo do Espírito Santo vem na medida da nossa necessidade. E em terceiro, o consolo do Espírito Santo gera ações de graças. Para o filho ingrato, receber algo de Deus é simplesmente um contexto para pedir mais. Mas para quem está conectado com o Senhor, o consolo vai gerar ações de graças. A igreja se enche de adoração,
você vive adorando, você vive bendizendo, você olha para o tamanho do problema e você vê os cargos que o Senhor te deu, e seu coração ciente de gratidão. É para isso que o Senhor te visita, querido. Não é para você se afastar mais. Não é para você se sentir autossuficiente, mas para o seu coração transbordar em gratidão. Último versículo 11. Contando também com a ajuda das vossas orações. Está orando, igreja? Ora por você e pelo outro. Oração por nós, pelos missionários, pelos obreiros. Para quê? Para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, da mesma forma, por muitos, sejam oferecidas ações de graças a nosso respeito, diz Paulo, pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou parafrasear este versículo. Por que não é interessante para o Senhor que você fique fechadinho na sua casa, protegido dos problemas da igreja, vivendo a sua vida, ainda que você diga que você é do Senhor? Por que não há interesse de Deus nisso e por isso Ele formou a sua igreja? Porque você é consolado, aí você está apto para consolar. Aí você consola o seu irmão, que consola o outro, e aí as ações de graças, da mesma forma que foi por muitos a oração, muita gente se envolveu, muitos irmãos estiveram sabendo da sua dor, da sua necessidade, muita gente ora para que as ações de graças não sejam só suas, para que a igreja se encha de ações de graças. Todo mundo entendeu o problema, todo mundo orou e todo mundo bendiz o nome do Senhor. As ações oferecidas vão ser por meio de muitos, para que o Senhor se agrade da sua igreja. O Senhor não é um Deus, queridos, de um só. Ele quis fazer a sua igreja. Ele é o Deus do Senhor da igreja, ainda que também seja Senhor individualmente da minha e da sua vida. Cria-se um vínculo na igreja de Cristo. Consola-se porque já se recebeu consolo. E ao consolar, nós oferecemos ações de graças pelo consolo e pelo favor de Deus que nós passamos a testemunhar no meio da igreja do Senhor. Ele é o Deus da consolação. Você entende isso? Então fique arraigado na videira do Senhor. Você entende isso? Então esteja apto para ser consolado, para que o Senhor possa glorificar o seu próprio nome quando você consolar alguém, porque já foi visitado pelo Espírito de Deus. Quero te convidar para estar de pé. Diga assim para o Senhor, se você de fato entendeu esta mensagem e crê nesta palavra, diga: Senhor, eu já recebi o consolo, eu quero consolar. Eu quero estar no meio da igreja de Cristo, na dinâmica da igreja do Senhor, fazendo parte da ação do Espírito Santo, do seu mover, quando nós nos alegramos e dizemos: bendito seja o nome do Senhor, pelo que Ele fez na vida daquela família, pelo consolo do Senhor na vida daquele irmão. É assim que o Senhor quer, queridos. Igreja não é coisa de homem. Igreja é constituída por homens, mas não é coisa de homem. Igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. Ele é a cabeça deste corpo. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, Pai de toda a consolação, o nosso advogado, o nosso protetor, o nosso consolador, o nosso encorajador. Pai querido, nós não dependemos de palavras de encorajamento, não dependemos de pensamento positivo. Sabe aquelas mensagens, Senhor, que muitas vezes lemos, essas palavras e mensagens de coração positivo, de força positiva, ela não move a nossa vida, porque as tribulações são muito grandes, Senhor. Mas nós somos movidos pelo consolo do Espírito Santo e queremos clamar pela ação do Espírito Santo no meio da sua igreja. Ó Espírito de Deus, continua derramando sobre nós toda a unção, todo o consolo, todo o poder, os dons, Senhor, para que possamos servir uns aos outros e que o Teu nome seja glorificado. Usa-nos com poder, Senhor. Trabalha nesta igreja, que o mover do Espírito Santo seja latente neste lugar, que vidas sejam alcançadas, tocadas, renovadas pelo Teu poder e para a glória do Teu nome. Ó Deus, neste momento que nós vamos nos reunir como igreja em comunhão, compartilhando o corpo de Cristo, o sangue derramado do Senhor, em comunhão uns com os outros neste memorial, que nunca nos esqueçamos
pensamos, ó Deus, de que o Senhor nos chamou a congregar para servirmos uns aos outros, para engrandecermos o Teu nome, para que o ministério do consolo, da consolação, seja uma realidade no nosso tempo. Visita-nos com poder e glória, Senhor, é a nossa oração. Opera, Senhor, nos corações nesta noite. E, ó Pai querido, neste momento também, nós separamos esses elementos de uso comum, que foram adquiridos no mercado, Senhor, para este memorial, para, Senhor, trazer a memória da Tua igreja, que o corpo do Senhor Jesus foi partido naquela cruz, que o sangue do Senhor Jesus foi derramado para a remissão de pecados. Por isso, Senhor, nós separamos esses elementos de uso comum e os consagramos para este memorial, para que haja vida na igreja, a vida do Senhor em nós, através da lembrança de que o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário para trazer salvação a todo aquele que crê. Seja exaltado, ó Deus, nessa noite. Seja exaltado através de cada coração que se arrepende, cada coração que entende que é pecador, que declara sua dependência a Ti. Ó Senhor, que a Tua palavra traga libertação hoje, pelo poder que ela tem. Opere em nós, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, por esta ceia, por essa dignidade de filhos que o Senhor nos deu através da obra de Jesus. Somos chamados à mesa do Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, adoramos o Teu nome nesta noite. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Limpa o nosso coração. Que todo arrependimento esteja exposto agora, Senhor, para a remissão de pecados. Porque o Teu sangue, ó Deus, nos purifica de todo pecado. Celebramos o Teu nome e te adoramos. Em nome de Jesus.